Dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, mas no caso do Ancelotti parece que é mais sorte do que juízo. Pensa comigo. Paquetá se machuca, Endel Hendrick, a seleção brasileira melhora. O Vini Júnior quase marca um gol de placa. E o Casimiro, que a gente achava que devia sair, fica em campo e ele marca o gol de empate da seleção. Aí depois de muita pressão, vem o Gabriel Martinelli, que é um jogador quase esquecido. Se você para o Gabriel Martinelli na Praça da Sé, você não vai saber me dizer quem é. Isso é algo um tanto quanto surreal. Ele marca o gol da vitória com um passe do Magalhães, que fez um baita de um jogo. Essa é a seleção brasileira do Ancelotti. É uma seleção que melhorou no segundo tempo contra o Japão, mas além de revelar a insuportável mania de ficar jogando bola alçada na área, como se o futebol brasileiro fosse o futebol inglês, o que me incomoda para um cacete, eu tenho que perguntar: o futebol brasileiro não sabe mais chutar de fora da área? Nós perdemos essa habilidade que sempre fez parte da nossa história do futebol? Onde está um branco quando a gente precisa dele? E eu não estou falando daquela substância que você aí, jovem, Enzo, estudante do Mackenzie, filho de pai rico, tá doido para mandar para dentro naquela festinha onde, enfim, deixa para lá. Eu estou usando analogias um tanto quanto absurdas. Futebol brasileiro desaprendeu a chutar de fora da área. E o jogo contra o Japão deixa isso muito claro. Aliás, a própria trajetória do Brasil na Copa do Mundo deixa isso muito claro, né? Eu estou gravando esse vídeo também porque aquele vídeo onde eu falei sobre a seleção brasileira ficou todo zoado porque o YouTube meio que deu uma massacrada naquele vídeo. Mas como vocês queriam ouvir meus comentários, o vídeo tá lá. Se ele passar de 1000 visualizações, eu volto a gravar no Google Vids, todo travado, todo bugado. Também falha minha, eu deveria ter gravado com a câmera do smartphone. Enfim, dito isso, cadê aquela seleção brasileira que sempre teve excelentes jogadores que chutavam de fora da área? Vamos pegar da década de 70? Cara, Jairzinho. Jairzinho, excelente chutador, excelente jogador chutando de fora da área. Rivelino. Cara, o Rivelino com aquela pancada. Se a gente pegar a Copa de 86, o próprio Josimar, né? O Josimar que marcou 2 golaços naquela Copa. Pega o Branco em 94, naquele jogo contra a Alemanha, aquela falta fantástica que ele cobrou para resolver aquele jogo. O Leonardo, que era o lateral no lugar dele, também tinha excelente de fora da área. Aliás, o Brasil sempre muito bem servido de laterais esquerdos que sabiam bater bem na bola. Vídeo Roberto Carlos, jamais me esqueceria do Roberto Carlos nessa lista. E sem falar nos nossos atacantes que também sabiam chutar de fora da área muito bem, tinham essa impetuosidade, tinham essa habilidade. O que diabos aconteceu com o futebol brasileiro que a gente não chuta mais de fora da área? Não adianta nada a seleção brasileira ter 70% de posse de bola, não adianta nada a transmissão mostrar aquele gráfico de volume de jogo, todas as barras em amarelo, tudo lá em cima, e o Japão, tadinho, né? Só avançou mesmo depois da parada da hidratação. E eu defendo que os jogadores brasileiros não parem mais para beber água, porque foi uma pane completa contra o Japão. Quando eles pararam para hidratação, o Japão volta melhor e marca o gol que abre o placar. Então, água é para gente que merece. Água é para jogador que corre em campo, que tá lá batalhando. Se bem que não faltou entrega para essa seleção brasileira, tá? Pelo menos isso. Pelo menos eles correram para tentar virar o jogo ainda no tempo normal. O que, convenhamos, não fizeram mais do que a obrigação deles, porque se de repente fosse para prorrogação já era um problema. Já era uma vitória para o Japão esse jogo ir para prorrogação e não foi. Mas some Casimiro. O Casimiro a gente quer que suma. Agora, some ao fato de a gente não chutar para gol de fora da área de jeito nenhum. Que a ideia fixa da seleção brasileira é ficar fazendo triangulação de passes até chegar na área, até chegar na cara do gol para tirar do goleiro.
Some isso ao fato desse monte de bolas alçadas na área como se a gente fosse futebol inglês. E eu não sei de onde o Ancelotti tirou a ideia de que a gente tem que ficar jogando balãozinho na área o tempo todo. Parece o Muricy Ball de 2005 e 2006 do São Paulo. Lembra o Muricy Ball, tá? E não interessa se o gol do Casemiro foi de cabeça. Não interessa, eu não ligo. Afinal de contas, seria o normal a seleção brasileira marcar um gol de cabeça diante do cenário apresentado, porque a defesa do Japão, ela é mais baixa, ela sempre foi de estatura mais baixa, apesar do goleiro japonês ser um goleiro alto. Então, um gol de cabeça seria mais provável. Até por isso que, muito provavelmente, o Ancelotti instruiu a seleção para ficar mandando bola na área, porque em algum momento a bola iria entrar por uma jogada aérea. Mas fazer disso seu único recurso, sua única peça de repertório, a única variação criativa que, na verdade, é um monólogo, né? A única variação de estratégia para você vencer um jogo é muito pouco, é muito pobre. Para a seleção, que em tese tem os jogadores mais criativos e irreverentes do mundo, é algo muito pobre. Será que sou eu que estou muito antiquado, vivendo no saudosismo e querendo que a seleção brasileira jogue como no estilo do passado? E eu entendo que o futebol está cada vez mais ágil, mais veloz, mais rápido. As disputas na Copa do Mundo estão se pautando por jogos frenéticos, com uma altíssima velocidade, o que é ótimo para o jogo. Se a gente compara o futebol praticado em 2026 com, sei lá, o futebol de 2002, por exemplo, é um esporte muito diferente. Então, é bom que a gente tenha essa evolução, mas será que a gente precisa abrir mão mesmo de um recurso que era nosso, que está no DNA do futebol brasileiro e que sempre foi um recurso historicamente útil para a gente resolver partidas? Será que, de repente, a gente não precisaria pensar um pouco em buscar essa solução, sendo que essa solução está ao nosso alcance? A não ser que o jogador brasileiro moderno não saiba mais chutar de fora da área. De novo, 70% de posse de bola para ter efetivamente no gol, isso no primeiro tempo, 2 chutes a gol. Sendo que um deles foi meio que uma bola atrasada para o goleiro. Fica esse ponto de reflexão, e eu sei que quem vai dar bola para isso? O Ancelotti não vai, mas fica esse ponto de reflexão para o torcedor brasileiro, que de tantas coisas que nós temos de bom no nosso futebol, que poderiam ser aplicadas, que deveriam ser aplicadas, principalmente para sair de situações como a que o Brasil enfrentou contra o Japão, de sair de uma retranca exacerbada, de ter uma linha de 5 zagueiros e depois 4 fechando a entrada da área, de não ficar nessa insistência de tentar ficar costurando o tempo todo as jogadas para entrar na área, para finalizar dentro da área. De repente, um chute na entrada da área poderia, no mínimo, ajudar. Porque, do mais a mais, era uma ação de ataque. Na pior das hipóteses, escanteio. Numa hipótese pior ainda, uma bola na cabeça de um adversário, o cara fica grogue e sai do jogo. Uma bolada na boca do estômago, alguma coisa. Mas não ficar restrito apenas essa iniciativa um tanto quanto irracional de ficar sempre costurando, tentando fazer as triangulações para finalizar dentro da área. Não existe apenas a área para finalizar, jogadores do Brasil. Não existe apenas a pequena área para você chutar o gol. De acordo com as regras, você pode chutar de qualquer parte do campo, inclusive na beira da grande área. Isso seria muito bom para a seleção brasileira, tá? Fica a dica. Fica esse ponto de reflexão, acho que vale a pena a gente ter essa conversa, sempre em busca de uma melhoria para a seleção de Carlo Ancelotti, que deve enfrentar o Noruega. Eu acho que vai dar Noruega. Eu tô gravando esse vídeo antes do jogo contra a Costa do Marfim, mas eu acho que é da Noruega. Eu até torço para que seja Noruega, porque é time que joga com calça jeans molhada. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta. E é nóis! Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.